Todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho de Deus, de Jesus, de falar um pouquinho de Umbanda e falar de Macumba, né? Que todo mundo gosta. Eu quero que, como hoje a live aqui da segunda-feira, gente, aqui por essa plataforma, o objetivo aqui nosso aqui não é ficar teorizando demais, não é para falar muito de fundamento, né? Eu vou até falar, mas eu não quero fazer um estudo de Umbanda aqui, não. Aqui o objetivo aqui é de ser mais livre, né? Mais solto, para deixar também vocês à vontade para perguntarem o que quiserem, porque às vezes a pessoa não tem acesso, né? E eu não quero ficar sendo muito teórico, não. Ensinando detalhezinho, porque às vezes é chato, as pessoas às vezes não... As pessoas querem saber, quero que mate a curiosidade de vocês, né? Vocês ficam à vontade para perguntar o que quiserem. De preferência dentro do nosso assunto, né? Mas se quiser dar uma fugidinha também, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Hoje o nosso assunto é Preto Velho. O mês de maio tá chegando, chegou já, né? E esse ano vai ser uma data, esse ano agora a gente vai comemorar Preto Velho na próxima gira. E vai ser bem legal. Inclusive está todo mundo convidado, aqueles que quiserem ir. Vai lá comer uma feijoada de Preto Velho conosco. Rezar para Mãe Maria, tomar passe do vovô, da vovó, benzimento, né? Benzimento. E ficar tudo de bom. E aí, Lucas, beleza? Boa noite, Marli. Desculpa que eu sou cego, viu? Enxergo não. Acho que eu esqueci meu óculos lá no centro. Saí de lá correndo hoje, esqueci o óculos lá. Amanhã eu vejo. Solicitação. Meu queridão aqui, Ladislau, né? Acho que é o Ladislau. Cenou, coisa boa. É bom demais, cara, conversar com vocês. É benção. Muito legal. Gente, acho que já tá bom. Eu vou dar mais um minuto. Depois a gente vai fazer oração, viu? A gente vai fazer oração. Enquanto isso, gente, ó, ainda vai ter a nossa gira, né? De vovô, a gente vai fazer um... Nem combinei ainda com ninguém. Tô falando agora pra vocês aí. Depois eu vou falar com a Isabela, falar com meus filhos de santo. Que o pessoal que gosta, né? O pessoal que mais sabe. Minha mulher disse que vai acabar, acabou de falar aqui. Minha mulher que vai fazer a feijoada, viu? A feijoada da minha mulher é fantástica, maravilhosa. Então vai lá, cola com a gente que vai dar certo. Entendeu? Vamos comer uma feijoadinha, rezar para vovô e vovó. E aproveita, vocês olham lá a manutenção que a gente está fazendo. A gente está fazendo um cruzeiro. A gente está fazendo porque nós temos o Cruzeiro das Almas lá no terreiro. Depois eu vou mostrar, depois eu vou botar a imagem para vocês aí. E eu estou mudando o Cruzeiro das Almas para o outro lado e colocando um Cruzeiro de Exu. Porque o espaço para acender vela para Exu e Pombogira estava pequeno lá em casa. Então eu vou fazer um Cruzeiro de Exu e no outro lado um Cruzeiro das Almas. Aí das Almas vai acender Preto Velho, Caboclo Criança. E do outro lado vai ser só Exu e Pombogira, né? Então provavelmente eu devo fazer até a festa de Exu, que é em junho, né? Que é dia de Santo Antônio. Normalmente lá no nosso centro a gente comemora Santo Antônio. Até lá eu vou fazer as firmezas, os axés, né? Colocar os axés enterrados das 7 linhas de Exu e Pombogira, né? Os fundamentos, macumba, fundamento. Vou enterrar lá no chão, né? Mas isso aí já é segredo. Mas eu vou botar as imagens, né? Mas os fundamentos, segredo eu não vou contar, né? Porque eu não sou besta. Mas vai estar lá enterrado, para que a gente faça macumba para Exu e Pombogira lá com mais força, né? Com mais à vontade, para pegar o axé. Tá bom? E vai ser legal. Aí o pessoal tá fazendo obra agora, tá construindo lá, né? Inclusive o dinheirinho que eu tô ganhando nos Boys aí, tá tudo para lá. Tô metendo lá para fazer obra. É bom demais. É mais um trocado que entra e a gente vai pagando as despesas. Fazer oração, né, gente? Quando qualquer coisa você lê aí, Michele, porque eu não tô sem óculos, né? Quem tá chegando, por favor. Vamos lá? Então vamos fazer oração, né? Me acompanha aí, vai. Para pedir a Jesus, né, a bênção, a misericórdia nos nossos lares, né? Senhor Jesus, você pode abaixar o volume? Obrigado. Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, né? De estarmos aqui conversando contigo. Permita, Jesus, que os bons espíritos, nossos guias, mentores, falangeiros, orixás, possam vibrar em nossa coroa,
fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa vontade, nos dar ânimo, vigor, para que possamos cumprir nossa tarefa do bem. Afasta de nós, Senhor Jesus, o desânimo, as coisas ruins, e permita que o amor de Jesus, de Maria, do bem, faça parte da nossa vida e de nossos lábios. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Salve Jesus, né, meu filho? Gente, então é isso, né? Hoje, o tema de hoje é falar de vovô e de vovó. Sem grandes pretensões, como eu disse, eu não preparei nada. Mas a gente vai falar da nossa intuição, do que a gente sabe, e a gente vai falar de Jesus, de Maria, dos vovôs e das vovós, da melhor maneira que nós pudermos. Gente, todos sabem, né, os macumbeiros velhos, aquelas pessoas que já frequentam terreiros, né, que já estão acostumados, que os pretos velhos têm todos os guias são importantes, né? Mas os vovôs e vovós têm uma importância absurda nos terreiros, porque eles são os grandes, são os sábios, né? São os ancestrais, os mais sábios, os mais velhos, né? Aqueles que tiveram muita experiência na Terra, tanto encarnado quanto desencarnado. Sabem mais do que a gente, né? Os nossos anciões. A gente sabe que na vida humana, às vezes o senhor, a senhora, a pessoa com mais idade, na vida nossa, às vezes ele não é tratado com o devido respeito. Às vezes a gente fica um pouco... O jovem quer passar na frente do idoso, quer desrespeitar, não tem paciência. Infelizmente isso acontece todo dia. E a gente que é macumbeiro, que é de umbanda, que é do candomblé, que é da religião de matriz africana, tem que ter um cuidado a mais com relação a isso. Para que nós não faltamos com respeito com os mais velhos, né? Porque nós somos o que eles foram ontem e nós vamos ser amanhã o que eles são hoje, né? Então, a gente tem que ter respeito, né? Tem que ter carinho, atenção e suprir as necessidades deles, que eles talvez não possam fazer por eles mesmos, e a gente faz. Sabendo, entendendo que mais na frente, se nós tivermos o privilégio de estarmos vivos, vamos ter a bênção, na misericórdia de Deus, de alguém fazer por nós também, porque a gente vai precisar. Aqui nessa terra não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, isso é coisa de televisão. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Quando a gente era criança, os pais trocavam fralda, davam comida na boca, né? Quando a gente é mais velho, a gente faz isso pelos nossos filhos. Mas os nossos pais e mães, avós, né? Ficam em situações, às vezes, quando chega no término da vida, fica uma situação muito complicada. E a gente tem que o dever de honrá-los com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com todo o nosso afeto, com todo o nosso respeito. Diferente disso, não adianta eu ficar falando de preto velho aqui. Preto velho, ele representa os grandes anciões, os sábios da nossa religião. Mas não adianta nada a gente falar que a gente ama o preto velho, a gente tem amor pelo preto velho, a gente vai lá, pede a bênção, ajoelha no pé do preto velho, conta todos os nossos problemas na vida, desabafa com ele. Se a gente chegar em casa e não honrar o pai e a mãe, faltar com respeito com quem está encarnado, né? Será que vai precisar morrer alguém da família para você dizer que gosta, para você dizer que ama? Então, se a gente gosta do preto velho, da preta velha, a gente tem que mostrar isso no nosso dia a dia. Com respeito com a mãe, com respeito com o pai, com respeito com os avós, né? E não fazer o que normalmente se faz aí, né? Então fica já chamando a atenção. Fica lá o puxão de orelha, né, velho? Senão não adianta ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, misericórdia pro vovô, não. Vovô desencarnado. Tá? Preto velho, gente, na nossa religião, né? Ele escuta todas as nossas choramingas, né? Escuta as nossas frustrações, tristezas, né? Ansiedades. Nós chegamos perto dele e a gente vai desabafando, vai falando aquilo que a gente está prendendo o coração, né? E todos nós saímos leves, descarregados, né? Abençoados pela mironga, pelo benzimento, pela reza do vovô e da vovó, né? É uma bênção de Deus. Terreiro, acho que todo terreiro de Umbanda, eu nunca vi um terreiro que não tem preto velho, né, gente? Talvez até tenha, mas eu não conheço. Se vocês conhecem, por favor, dizem aí. Então é uma oportunidade magnífica, maravilhosa de estar perto desses senhores e dessas senhoras, né? Teve uma vez
Não sei se eu contei essa história, acho que eu já contei essa história, né? Acho que eu contei. Eu acho que eu já contei a história da Maria Conga, né? Vou deixar isso para outra hora. Mas história de Preto Velho é o que não falta, né, gente? Vou contar uma hoje de Preto Velho, bem legal. O pessoal gosta de história, né? Então, gente, eu vou contar uma história. Uma vez eu fui lá no terreiro da Nossa Senhora da Glória. Não sei se vocês conhecem, aqui em Brasília tem um terreiro chamado Nossa Senhora da Glória. Tenda Centro Espírita Nossa Senhora da Glória. Por quê? Porque é um terreiro muito antigo. E à época os terreiros chamavam muito de Centro Espírita, né? Então esse terreiro é um terreiro da idade de Brasília. E funciona até hoje, tá, gente? Fica lá na Asa Norte, tá? Inclusive eu fui lá na festa de Ogum. Muitos anos que eu não ia lá. Aí teve a festa de Ogum agora, eu falei, me deu vontade no meu coração, não tinha nada para fazer em casa. Falei, eu vou lá rezar um pouquinho. Fui lá, rezei lá e foi uma benção. Há uns anos atrás, quando eu não tinha terreiro ainda, e estava engateando na religião, não que eu não esteja hoje, mas na época não era mais difícil, né? Eu ia lá com frequência, né? Aí uma vez eu chegando lá, eu fiquei aguardando o atendimento, né? Terreiro lá lotado, gente, lotado, né? Tava um dia chuvoso, frio, e gente pra dedéu. O terreiro lá é muito cheio, né? Só para ser atendido lá tem que chegar muito cedo e sair muito tarde. E lá tem um cruzeiro das almas, um cruzeiro do lado de fora do terreiro, né? Onde as pessoas colocam suas ofertas ali para Exu, para Pombogira, acende uma vela no Cruzeiro das Almas para os vovôs, para as vovós, né? E como o pessoal lá faz oferta, vai na cantina, compra uma cachaça, compra lá um charuto e oferta lá para os Exus, Pombogira, coloca a garrafa de pinga lá e o charuto. Na porta do terreiro fica um monte de morador de rua, né? Então o morador de rua fica por ali, né? Pra ir lá, ele vai lá na cantina, pede uma comida, alguém lá faz uma caridade, dá uma comidinha, né? E fica por ali porque ele sabe que ali também tem bebida alcoólica, né? Sabe que as pessoas têm doença, né? Tem essas doenças, né? Coitado. Que são a doença. E eles ficam ali, né? Pega ali, quando você acaba de fazer a oferenda, eles já vão ali, pega a pinga, feliz da vida, né? E vai viver a vida deles. Lá é muito frequente isso. E o que acontece? Talvez aquela pinga ali seja o único remédio que ele tem. Dorme na rua, come mal, todos os problemas que sabe Deus tem, né? E aquela pinga ali talvez seja, aquela pinga é cobertor, aquela pinga é comida, aquela pinga é o amor, aquela pinga é tudo para eles. Né? A pessoa que está nessa situação, a cachaça vira remédio para tudo. E eu estava lá no terreiro, lá no fundo, normalmente eu ficava no terreiro, no fundo, até para rezar, né? Rezar, aproveitando cada segundo, cada momentinho naquele terreiro, porque ali tudo é sagrado. Todo o terreiro é assim. Tudo no terreiro é sagrado, gente. Tem que aproveitar da hora que você pisa até a hora que você vai embora. Ali, ó, bebendo aquela com sede, aquela energia. Aí me chega uma senhorinha dessa, sofrida. Ela não devia ser muito velha, não. Ela devia ser jovem, só que estava muito destruída, muito acabada, né? Pela dificuldade da vida. E ela ficou na porta do acesso do terreiro. O terreiro lá, como eu falei, fica muito cheio, muito lotado. É difícil chegar até o teu acesso. Para você, onde tem o atendimento, porque é muito lotado. E no dia, quem estava presidindo a corrente, tinha alguns homens lá, né? Tinha o filho da mãe de santo estava lá dirigindo, né? E a mãe de santo é uma senhora bem idosa. Hoje, eu acho que ela acredita, ela deve estar perto dos 100 anos. Depois eu vou lembrar o nome dela, eu vou falar com toda a honra, tá? Com toda a dignidade. Para mim, a maior referência de Umbanda que eu vi, que eu conheço, é ela. Qual é a maior referência de Umbanda que eu tenho? Essa senhora, tá? Porque ela está à frente desse terreiro há 60 anos, eu acho. Né? Meu Deus do céu, quando eu cresci, eu quero chegar perto dela. Tá? Aí ela estava incorporada com uma vovó, então, se não me engano, até a vovó Maria Conga também, eu acho o nome da véia dela. Lá no fundinho do terreiro, lá no parte mais longe do terreiro, e ela já não dá muito atendimento por causa da idade, né? As pessoas normalmente vão lá, pedem a bênção dela. Ela não fica ali naquela lida mais de atender muitas pessoas, porque por causa da idade. E normalmente quem vai pedir bênção para ela são os filhos de santo, né? Ela tem muitos filhos de santo, o filho de santo vai lá, vai pedir a bênção dela, vai ter orientação, né, e tal. E eu tava vendo lá aquela cena, né? Aí me chega essa senhorinha, essa senhora doente, né?
moradora de rua, e ficou lá, cara, na consulência, ali nas cadeiras, e nervosa, eufórica, deve estar com produto, essas bebidas, essas drogas químicas na cabeça, sofrida, naquele estado, meu irmão. E como eu falei, o dia estava muito chuvoso, estava tudo úmido, muito chuvoso, frio, né? E ela estava ali naquele estado, né, cara? E, poxa, ninguém queria ficar perto, né? Mau cheiro, suja, inconveniente, né? Desequilibrada. Não que as pessoas lá não fossem isso também, que lá só tem isso, mas ela estava no estado que chamava a atenção dos outros. Né? Eu fiquei percebendo, olhando aquela cena, e olhando ali de longe, observando aquilo, né, cara? O que ia acontecer, né, cara? Aí, essa senhora, ela não queria se consultar, cara. Ela estava pedindo um casaco. Tô com frio, me dá um casaco. Tô com frio, me dá um casaco. Ela estava ali sendo, né, inconveniente, né, gente? Aí, o Cambone, chefe lá, foi, tipo assim, conversar com ela, tipo assim, não, pode deixar, vai ali como se fosse assim, vai ali essa seção do centro, coisa social, né, que às vezes dá um casaco, dá uma roupa, ela ia suprir a necessidade dela, com certeza. Ela não ia sair de lá sem receber o que ela estava precisando. Certeza absoluta que ela teria resolvido a questão material dela. Mas eu vi aquela senhorinha, aquela preta velha, aquela mãe de santo já velha, que já era uma preta velha, incorporada na preta velha, gente. Ela lá longe, cara, no final do terreiro. O terreiro lá é comprido. E ela começou a levantar o bracinho assim e fazer assim. Aqui, aqui. E eu fiquei olhando aquilo, cara. Eu acho que passou despercebido de quase todo mundo lá, porque tá todo mundo lá preocupado com seus problemas, né? E eu fiquei observando aquilo. Aquilo foi aula de Umbanda pra mim, hein? Aula de Umbanda pra mim. Aquilo para mim foi mais importante do que a consulta que eu tive, do que qualquer outra coisa. Tanto é que ficou na minha memória, não vou esquecer isso mais nunca. Foi a maior aula que eu tive. Naquele dia foi a aula perfeita. A vovó chegou e chamou assim a mulher, abriram a portinha para ela, o Cambone lá abriu a porta desajeitado, e ela entrou. Bem, como eu falei, bem desajustada emocionalmente, toda descontrolada emocionalmente. Ela tinha tudo para dar um piti, mais do que ela estava dando. Quando abriu a porta do centro ali, abriu a portinha ali para ela acessar, juro por Deus, gente, ela quando pisou ali, ela já ficou diferente. Ela foi caminhando em direção à preta velha, que dava mais ou menos uns 15 metros, ela já foi se derramando em lágrimas. E chegou perto da preta velha, se ajoelhou. Essa preta velha, incorporada nessa senhora, que é a mãe de santo, ela rezava e beijava a cabeça dessa senhora drogada como eu nunca vi na minha vida. Ela beijava o tempo inteiro a cabeça doente, suja, da moça cheia do crack. De um jeito que eu não conseguiria fazer aquilo nunca. Nunca eu conseguiria fazer um troço daquele. Eu, Anderson. Tá? E ela fez aquilo, aquela mulher foi amansando, acalmando, sentou na beira do terreiro, no congaco, parecia um bichinho. E ficou lá, parecia um cachorrinho deitado. Logo deram mais do que depressa, deram um casaco para ela. E ela queria o casaco, mas ganhou a benção da preta velha. E ela saiu dali, depois levaram ela para a cantina, provavelmente resolveram outros problemas dela, e é a vida que segue. Muito provavelmente ela saiu dali e continuou na vida que ela escolheu, sei lá, que ela vive, né? Mas aquele momento de luz, ninguém tira. Ninguém tira da preta velha. Ninguém tira dela que passou aquela bênção. E ninguém tira de mim e de outras pessoas que participaram daquilo. É um poder absurdo, gente. Nem nos melhores dias, com todo esforço, eu conseguiria ser igual essas pessoas. Igual esses vovôs, essas vovós, que fazem isso todo dia no terreiro. Todo isso no terreiro. Se você olhar com um olhar atento, eles vão fazer isso direto. Então, gente, a gente tem muito a aprender. Muito a aprender. Com vovô, com vovó, seja quem for.
porque realmente é de uma valia absurda, né? A gente perde essas pessoas, nós somos crianças, somos meninos mesmo, né? Então, a gente tem o privilégio, a bênção de conviver com pessoas, espíritos assim, na nossa religião. De forma acessível, clara, transparente, sem grandes holofotes, tranquilo, humilde. Essas pessoas em outras religiões vão ser tratadas como doutores, como espíritos de luz, esses nomes pomposos que as religiões gostam de dar. Na nossa religião é só o preto velho. Só o preto velho é preto velho. Entendeu, gente? Então, para mim aquilo foi um absurdo de aprendizado, entendeu? Um absurdo de aprendizado. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês deve ter coisas parecidas, deve ter experiências parecidas, né? Então, esse é o meu testemunho de hoje, né? Não tinha programado nada. A minha filha passando, minha mulher passando com o meu lanche. Meu lanche. Não tinha programado nada, mas eu espero que vocês aproveitem, né? Porque é uma experiência minha, de verdade, aconteceu isso. Como aconteceu outras vezes também, outras coisas fantásticas, que ao longo nos nossos encontros a gente vai falando, vai lembrando, né? Que isso só faz aumentar a nossa fé, nossa vontade, nosso desejo de sermos melhores, né? Caminharmos para Deus, caminharmos em direção a Deus, né? Que é isso que esses pretos velhos fazem, gente. É isso que esses pessoas fazem todo dia. E a gente tem eles também como modelos, né? Como eles nos inspiram a sermos indivíduos melhores, pessoas melhores, mais valorosos, né? Tá bom? Então fica aí, para quem não conhece, quem nunca viu um preto velho, quem nunca se consultou com um preto velho, não perca a oportunidade. Aqueles que têm os seus bloqueios com relação a terreiro de Umbanda, né? Ou qualquer outra macumba, se puder começar por algum lugar, comece pelos pretos velhos. Entendeu? Que eu acho que está muito bem começado. Depois consulta com os demais, né? Mas vovô e vovó eu acho que tem um papel cristão, né? Evangelizado, né? De Jesus, né? De Jesus. Eu vejo alguns terreiros hoje que querem... Eu já comentei isso, não quero ficar repetindo, né? Já vi terreiros hoje que querem tirar o Cristo do altar, né? Não sei se vocês já viram isso. Tem terreiros hoje modernos, com essas modernidades aí de... O pessoal gosta de briga, de polêmica, né? Querem tirar o Cristo do Jesus do altar, né? Querem deixar só as imagens dos orixás e tal. E eu acho que é um entendimento muito frágil, né? Muito frágil, para não dizer outras coisas, né? Talvez desrespeitoso. Não com o orixá, porque o orixá é tão bom quanto o cristianismo. É uma religião tão importante quanto. Mas é um desrespeito com as nossas entidades de Umbanda. Porque o preto velho, gente, o preto velho é cristão. Por quê? Ele reza católico, ele usa o terço. Não fui eu que catequizei o preto velho, não. Não foi um umbandista que ensinou o preto velho a ter fé em Maria, ter fé em Jesus, não. Isso ele já tem. Então tentar tirar o... Tem gente que fala a palavra bonita hoje, a palavra da modinha. Descolonizar. Vamos descolonizar a macumba, o terreiro. Você vai descolonizar quem? O preto velho, meu filho? O caboclo, que aprendeu a respeito de Jesus na Igreja Católica? Que crê no Cristo? Entendeu? Como é que faz? Me diz. Você quer ensinar outra coisa para ele por causa dessas brigas de política aí? Entendeu, gente? Então fico alerta, né? O meu vovô mesmo, ele me orientou a respeito de uma coisa. Ele, o caboclo, né? Eu faço jogo de búzios, né? Todos sabem. E cultuo o orixá, tenho assentamento de orixá. Tudo certo. Maravilhoso. Orixá é sobrevivência humana. Mas o meu caboclo e o preto velho, lá atrás, eles me orientaram o seguinte, meu. Para que não houvesse dúvida no meu coração, né? Eu tenho o direito de cultuar o orixá. Eu posso cultuar o que eu quiser. Mas eles deixaram bem claro para mim. Enquanto aquela cruz estiver no altar, eles estariam comigo. Por quê? Porque eles são cristãos. E eu não tenho o direito de tirar o Jesus deles. Entendeu, gente? Então fico alerta, né? Fica aí a orientação de hoje, para que a gente cultue o preto velho, cultue o caboclo, cultue o Exu, a pombogira,
Mas não nos apartemos do Cristo, do nosso Mestre Jesus. Porque é Ele que inspirou o caboclo, é Ele que inspira o preto velho, é Ele que inspira todos, praticamente, os guias de Umbanda. O meu Zé Pilintra, quando incorpora, ele é católico, cara. Além de macumbeiro, ele é católico. E eu vejo várias entidades fazerem a mesma coisa. Entendeu? Então, acho que fica aí a orientação para nós, né? Para aqueles que acham que espírito não tem religião. Né? Tem gente que acha que espírito não tem religião. Entendeu, gente? Será que é isso mesmo? Você já perguntou para ele? Entendeu? Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Senão eu vou ficar aqui. O Ferreira fez um comentário. Fala aí. O Ferreira. Ferreira. São verdadeiros socorros nas casas espirituais. Isso mesmo, meu filho. Isso mesmo. Socorre a gente todo dia, né? Das nossas mazelas humanas. Nossos grandes psicólogos, médicos, amorosos. São pessoas, são entidades que levam o evangelho, divulgam o evangelho boca a boca, ouvido a ouvido, todos os dias no terreiro. Tem mais alguma coisinha aí? Hoje o pessoal não quer comentar não, né? Vou acenar aqui um pouquinho para todo mundo. Opa! Tinha até aquele livrinho que você tinha, não sei se você lembra. Da vovó Enquanto Benta. Dormes, Gente, a minha esposa acabou de falar aqui um negócio bem legal para quem quiser aprender, estudar, né, também. Tem um livrinho, ó, chamado Vovó Benta. Ajudou muita gente. Na época eu não era espírita, não. Na época desculpa, na época eu não era umbandista, não, era espírita, tá? É um livrinho, é o primeiro livro que eu li, escrito pelo alguém de Umbanda. É de uma senhora, eu não esqueci o nome da médium, tá? Eu sei que a cidade dela fica em Erechim, Rio Grande do Sul. O nome da médium, desculpa, me perdoe que eu não me lembro. É um nome até difícil. Esses nomes assim que parece de alemão. Esses nomes complicados, né? E ela, médium, a guia, né? Desculpa, a entidade chama-se Vovó Benta. Se eu não me engano, ela escreveu 3 livros, né? Eu tive o privilégio de ler os 3, pelo menos até o momento, até naquela época, né? Era Enquanto Dormes 1, Enquanto Dormes... Não, era isso, era Enquanto Dormes. Eu li uns 3 ou 4 livros dela. Então era 3 que falava de desdobramento. Não, era um falando de... 2 falando de dia a dia no terreiro, um falando de desdobramento. Tudo conduzido pela essa vovó chamada Vovó Benta. E um outro sobre orixás, muito legal também, tudo da mesma médium. Gostaria de conhecer essa senhora. Né? Realmente escreve muito bem, tem um poder Escreve uma médium muito boa de psicografia, né? Escreve muito bem. Coisa que eu não sei fazer, então eu incorporo o espírito relativamente bem. Mas escrever eu não consigo. Não sou bom não sou bom na escrita. Eu acho que eu não seria um bom médium escrevente, né? Psicógrafo, porque hoje em dia praticamente não tem mais essa escrita mecânica, né? Porque alguém fala assim, quem vai escrever é o espírito. Isso é muito raro de acontecer, gente. Acontece, mas é muito raro. A gente participa, né? Então a gente participa, entendeu? Eu, como tenho dificuldade na escrita, eu não sou um cara que escrevo bem, nunca escrevi bem, não sou um cara bom escritor. Então eu acho que eu teria mais dificuldade. Para mim é mais fácil as palavras, entendeu? Mas eu acho massa, eu vi o livro dela, já li, gosto de ler, eu adoro ler. E realmente é muito bom, recomendo para quem quiser ler o livro dessa Vovó Benta, um livro muito bom. Ela no diálogo dela com o Cambônio, né, com os camboninhos que ela chamava. Fantástico. Aprendizado de moral, de ética, de honestidade, de decência, valores cristãos no dia a dia, no terreiro, o comportamento das pessoas. Fantástico, excepcional. Recomendo, hein? Pois eu vou botar na descrição aqui, quem quiser. Deve estar vendendo no Amazon, em algum lugar aí. Compre o livro. Até é bom para dar uma moral lá pro terreiro, né? Porque esses dinheiros que se compram os livros, isso aí vai ajudar o terreiro, né? Ajuda o terreiro. Isso aí, com certeza ela vai usar para manutenção do centro. Que manter terreiro não é fácil, gente. Tem gente que acha que manter terreiro é fácil. Não, é uma luta. Ó, Pai de Santo, sua camisa para botar o terreiro aberto. Né? O que mais, gente? Tem mais alguma coisa aí? Hoje o pessoal tá com preguicinha. Vamos embora. Tem alguma coisa, meu amor?
Eu acho que já atingimos a nossa finalidade, né? Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Sábado que vem... Sábado que vem? Sábado que vem. Temos gira de Preto Velho no nosso terreiro, que vai ser a gira festiva para Preto Velho, né? E estão todos convidados. Vai lá rezar conosco, né? Conversar com os vovôs, com as vovós, pedir a bênção, né? E é o dia para agradecer. Pedir a gente vai lá sempre, né? Nesse dia de festa a gente vai para agradecer. Além disso, a gente vai prosear, tocar ideia, bater papo. Comer uma feijoadinha, fazer uma macumba, acender uma vela pro Exu, né? E é assim que faz. Beleza, gente? Então espero vocês sábado que vem, 18 horas. Qualquer contato faz comigo aí nos coisas. Tem mais alguma coisa aqui? A Giovana acabou de falar, dei uma pesquisada. O nome dela é Leni Saviski. É o mesmo seu nome. Parece que não é o seu mesmo nome, não? Não, não é não. É parecido. Eu fiquei com medo de falar, mas que é parecido com o seu nome, filha. É nome difícil, esse nome de gringo importante. Entendeu? Nome bonito. Eu vi o terreirinho dela, já na época, hoje eu não sei como é mais, né? Mas isso já fazem uns 10 anos, gente. Então desculpa se tiver alguma coisa errada. Vi ela montando o terreiro dela. Tenho certeza que é uma mãe de santo excepcional, pessoa respeitável, absurda. Entendeu? Tá bom, gente? Vamos fazer oração para encerrar? Mais alguma dúvida? 0 dúvidas? Vou assinar uma mironguinha de Preto Velho, hein, gente? Para quem não sabe, acende uma velinha branca, coloca um cafezinho morno, né? Pega o café, tira um café quentinho, deixa ele friar um pouquinho ali na pia da cozinha. Quando ele estiver já no ponto de beber, oferece lá pro Preto Velho. Não precisa estar muito doce, tá? Pode ser com açúcar pouquinho, nada de ser muito melado, não. E velinha branca, fala com o vovô. Facinho demais. Vovô escuta. Beleza, gente? E seja bom, né? Seja bom, seja correto. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, né? Não é isso? Ouça as pessoas. Caridade do ouvir é muito importante. Escute as pessoas, deixe as pessoas falarem, desabafarem, né? Limpar o coração. Às vezes é a maior caridade que a gente pode, às vezes é a única caridade que a gente pode escutar. Tá bom? Eu sou falador pra caramba, mas é importante escutar. Escutar as pessoas é importante. Beleza, gente? Fechou? Vou fazer oração, né? Tudo beleza, meu bem? Então, gratidão, tá? Obrigado pela confiança, né? Pela que vocês têm por nós, pelo nosso terreiro, né? A tenda de Umbanda da Caboclo 7 Pedreiras, por mim, né? Pela minha família, pela minha esposa, pelo nosso terreiro. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui hoje, né? Divulgando a palavra do bem, divulgando a palavra de paz, de amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por estar conosco nesse momento. Podemos sentir a vossa presença e dos nossos amigos. Continue, Senhor Jesus, nos abençoando, tenha paciência conosco, para que possamos vencer a nós mesmos e darmos o nosso melhor. Abençoa, Jesus querido, a cada um daqueles que estão nos vendo nesse instante dessa gravação. Que eles possam, Senhor Jesus, receber as bênçãos necessárias em suas necessidades. Abençoa, Jesus, o coração do homem. Permita que os seus mentores, falangeiros, guias, socorristas, pessoas que fazem o bem, possa atender às necessidades de todos os nossos irmãos queridos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Salve Umbanda, né, gente? Salve os Preto Velho. Saravá. Vou fechar, gente. Valeu mesmo. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu.